integração, tá? Eu queria começar calculando a área da circunferência e o volume da esfera, tá? Então, não sei se... Eu vou estar calculando o volume da esfera para vocês. Beleza? Que a área da circunferência, a gente vai precisar de uma técnica de integração. E aí a gente não tem essa ferramenta ainda, tá? Mas o volume é mais tranquilo da gente calcular, tá? Então, só relembrando aqui, gente, dado uma curva aqui, ó, né, uma função f, tá? Né, e aí eu vou olhar para a região abaixo do gráfico dessa função, né, que é essa região toda aqui, tá? Não vou pintar aqui agora. Quero girar essa região aqui em torno do eixo x. Isso vai formar um sólido, né? Um sólido mais ou menos assim. E aí eu quero o volume desse sólido, beleza? Então o volume desse sólido, a gente obtém ele como sendo um somatório, é uma integral definida, né? A gente pega esse intervalo AB aqui, ó, tá? Quebra ele num monte de pedacinhos, tá? Então no final eu vou estudar o que a gente chama que é um diferencial de volume, tá? Um pedacinho de volume, e pegar esse volumezão como um somatório de volumes, tá? Então em cima desse intervalo aqui, ó, eu vou escolher e aí aqui, gente, eu já quero fazer, montar com vocês a notação simplificada de modelagem da soma de rima, tá? Que é muito utilizada nos livros de cálculo. Porque se eu fosse dividir em detalhes aqui, que nem precisa, né, eu ficar chamando esse A aqui de x0, esse aqui de x1, x2, x3, aqui vai o B igual a xn, dividir isso aqui em n pedaços. Cada pedaço desse eu chamo de, um intervalo isão i, tá? Esse comprimento aqui, ele mede um delta xi, tá? Aqui dentro a gente escolhe um xi, tá? E aí eu pego a imagem desse xi como altura, tá? Esse aqui, ó, é o f de xi. Aí coloco um retângulo aqui, ó. Isso aí seria o jeito de ir modelando esse problema, tá? Aí eu pego esse retângulo aqui, ó, eu giro ele aqui em torno do eixo x, e aí eu formo uma moeda aqui, ó, tá? O volume dessa moeda, de uma moeda, né, vai ser essa área aqui, né? A moeda é como se fosse um cilindro, né? Essa área lateral dela, cuja altura é o f do xi, né? Cujo raio, né, é o f do xi. Então essa área lateral aqui, ela tem por valor πr ao quadrado, que é o f de xi ao quadrado, πr ao quadrado, tá? Vezes a altura, que é o delta xi, tá? Então isso aqui é o volume de uma moeda, tá? E a gente soma todos esses volumes da primeira até a última, tá? E pede nesse somatório para todos os xis irem para zero, né? O maior deles irem para zero. E aqui a gente acabou de criar uma integral, né? Isso aqui no fundo a gente está integrando essa função, essa expressão, né? O somatório dessa expressão de πf. Aí observem aqui, ó, que esse xi ele se transforma em x na notação, né? Nessa simplificação, esse delta xi vira dx, ó, tá? Sobre o intervalo AB. Então, e a gente acaba dizendo que a fórmula do volume é isso aqui, ó, é integrar πf, né? Essa função aplicada nos xis, delta x, tal, tá? Então isso aqui é a fórmula do volume, tá? Então o volume, né, que é essa integral definida, que é esse processo todo que a gente viu, que pode ser, né, pelo teorema fundamental do cálculo, calculado usando a primitiva, né, uma primitiva disso aqui, ó, que a gente chama integrando a função em questão, que não necessariamente aqui é a f, a gente começou com uma f, né, mas para calcular o volume a gente está somando expressões desse tipo aqui, ó. Então essa é a função a atacar, encontrar uma primitiva para essa função aqui, ó, tá? E o que é que eu quero destacar aqui agora com vocês é simplificar esse monte de coisa aqui, não precisar falar muita coisa, né, de delta x, dxx, esse monte de coisa aí.
E que simplificação seria essa? Tá? A simplificação seria simplesmente a gente fazer assim, ó. Aqui está o nosso intervalo AB, tá? Aqui está a nossa função, aqui está a nossa região, e aí a gente quer encontrar o volume do sólido de revolução, girando isso aqui em torno, aqui está o gráfico da F, né? Em torno desse X. Então, simplesmente a gente faz assim, gente. A gente quebra esse, né, considera aqui o que a gente chama, aí eu já chamo esse ΔX, e eu já chamo ele de dx, ó, que ele já vai virar dx na integral, tá? Que é um diferencial, aqui é um pequeno intervalinho no eixo x, tá? Um ΔX. Aqui dentro, eu já pego um ponto aqui, em vez de chamar de xi, como na integral ele vai virar x, eu já chamo ele de x aqui, ó. Tá? Então aqui esse cara é o x, ó. Essa altura aqui eu já chamo de f de x, né? E aqui eu apoio o retângulo, tá? Então esse meu retângulo ele mede dx por f de x, ó, de altura, tá? Beleza? Então é a área dele. Se ele gira em torno do eixo x, ó, ele vai formar uma moeda aqui, ó. Essa moeda que eu chamo d de v, ó, é uma pequena variação no volume, né? Um pedacinho do volume que a gente tem lá. Vai ser a área lateral dessa moeda, que é πr ao quadrado, né? É área lateral vezes a altura da moeda aí, ó, que é o dx, né? Esse aqui é o dx, né? A altura dela é dx. O raio dela aqui, ó, é f de x, ó, que é esse valor aqui, ó, tá? Então isso aqui é um volume só. Se eu somo esses volumes, é como se eu estivesse somando todas essas moedinhas aqui, ó, tá? Então, e o intervalo particionado foi o AB. Tá bom? Então é assim que a gente faz essas modelagens rápidas, né? Sem entrar em detalhe de partição, de xi, de ΔXi, sabe, aquele monte de simbologia ali, ó. Da mesma forma que calcular a área, o que é que a gente faz simplesmente no cálculo de área? A função está aqui, ó, né? Para calcular a área sobre o intervalo AB, a gente pega né, base, pega um x aqui, a altura, né, coloca um retângulo aqui, ó, em que ele mede dx por f de x, ó. A área desse retângulo aqui, ó, é base vezes a altura. E aí, se você soma todos esses retângulos aqui, ó, do primeiro ao último, né, do A até B, você tem a área. Tá? Tá aqui, ó, base vezes altura. Então, no fundo, é isso aí, tá? Professor, Oi. existe alguma função prática do volume, desse volume que você falou para calcular? Seriam tipo os vários cilindros? Uma função prática é essa fórmula aqui, ó. É memorizar isso aqui direto, tá? Que é a área a área lateral, né? πr ao quadrado. Então, se você sabe a construção, você monta essa fórmula rápida na cabeça, tá? Né? Você memoriza ela, né? Você sabe o que está acontecendo. Essa fórmula percebi, então, tipo, para todo sólido de revolução em torno do eixo x. Daqui a pouco eu vou falar o que seria girar essa região em torno do eixo y, tá? Que aí dá um outro sólido. E aí é uma outra fórmula. A gente vai... Eu vou dar um exemplo desse aqui prático mesmo, que já é calcular a área da... Porque esse quadrado aqui ajuda a gente, tá? Que ele tira o quadrado lá da circunferência, né? Então, por exemplo, se a gente pega aqui a circunferência de centro 0, 0 e raio 1, ó, e raio R aqui, por exemplo, né? Essa circunferência, ó. A equação dela, aqui menos R, né? Aqui menos R, ó. A equação dessa circunferência é x2 mais y2 igual a R2, tá? E aí eu vou calcular, na verdade, essa áreazinha aqui, ó, e multiplicar por 4, ó, né, que eu vou integrar de 0 até R, o nosso x, ó. A área não, né, gente? O volume, tá? Desculpa. Eu vou estar pegando isso aqui, ó, dando um peteleco aqui, isso vai girar aqui em torno do eixo x e vai formar aqui a nossa esfera, né? Beleza? Então, eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó, essa nossa fórmula aqui, ó, só nesse pedacinho aqui, ó, de 0 até R, e multiplicar por 2, tá? E eu vou usar esse gráfico aqui como função f, como a nossa f. Tá? Então, o volume da esfera, ele vai ser o quê? Ó?
vai ser duas vezes integrar de 0 até r essa função aqui, ó, né, y, que eu vou isolar aqui, ó, que é o nosso y igual, eu passo isso aqui para lá negativo, r2 menos x2 e passo a raiz. Bem, a raiz aqui é mais ou menos, né? O mais é esse gráfico de cima, o menos é esse gráfico de baixo aqui, ó. Eu vou estar trabalhando com o gráfico de cima, por isso eu vou considerar o mais, tá? Então, isso aqui é a nossa f de x, vamos dizer assim. Tá? Esse gráfico aqui, ó, que é esse aqui, ó. Tá? Na verdade, esse gráfico aqui, ele vem até aqui, né? Mas eu estou trabalhando só de 0 a r, eu vou considerar só esse pedacinho dele. Né? Que o gráfico dessa função é isso aqui tudo. Então, estou de 0 só até r, de 0 a r. A nossa função. E a nossa fórmula é o quê? Ó? É π f ao quadrado dx. Ó. Tá? Então, fica π, a nossa f de x ao quadrado dx. Tá bom? Isso aí é o volume da esfera. E aí o volume ficaria o quê? Ficaria duas vezes a integral de 0 até r, né? Π vezes esse quadrado aqui vai ficar r menos x quadrado dx. Né? Então, isso aqui vai ficar duas vezes a integral de 0 até r. Aqui vai ficar πr menos, esse π multiplica aqui, πx ao quadrado dx. Tá? E aí, pelo teorema fundamental do cálculo, né, essa conta aqui, isso aí vai ficar duas vezes, ó, essa conta aqui, ó, a gente pode resolver como? Calculando uma primitiva da função do integrando aí, ó, tá? É uma primitiva disso aí, dessa função, de 0 até r, tá? Sendo que isso aqui significa pegar essa função, essa primitiva em r, menos essa primitiva em 0, tá? Qual é uma primitiva para essa função aqui, gente? Que função derivando dá isso aqui, ó? Tá? Lembrando que a variável de integração aqui, a primitiva aqui para a gente é só dessa expressão aqui, ó. Tá? Então, aqui isso aqui é uma constante, né? Então, uma função que derivando da πr vai ser πrx, né? Que aí derivando isso aqui vai dar πr. Então para a gente fazer o processo de antiderivação, a gente tem que saber p em derivada, justamente para poder inverter, tá? E aqui menos, ó, que função derivando da πx ao quadrado? É πx ao cubo sobre 3. Tá? Porque esse 3 desce, né? Eu aumento uma unidade, ó, né? Inclusive, após esse exemplo, eu vou estar dando algumas propriedades da integral. Então, uma fórmula de integração é o seguinte, ó, uma primitiva para x elevado a n dx, ó, né? Uma primitiva para essa função, é x elevado, você aumenta uma unidade no expoente, pega o resultado e passa dividindo. Tá? Né? Mais uma constante aqui. Ó. Como essa constante não vai interessar depois, né? Porque qualquer primitiva serve, a gente escolhe ela sem uma constante ali, tá bom? Mas todas as primitivas seriam desse tipo aí. Beleza? E aí, então, eu usei essa propriedade aqui, ó. Tá? Eu deixei o π quietinho aqui, né? Aumentei uma unidade aqui, ó, ficou 2 mais 1, 3, passei o 3 dividindo, tá aqui, ó. Se você deriva, esse 3 ds cancela com esse, diminui uma unidade que fica 2, fica πx quadrado, dá exatamente isso. Então, isso aqui, ó, é uma primitiva para essa função aqui, ó, para essa expressão aí. Isso aí é coisa que a gente vai treinar depois, né, que é o cálculo de primitiva. Tá bom? E acabou, só. Professor, Oi. eu tenho duas perguntas. Por que esse r não está mais ao quadrado? Qual R? Desde o início desse cálculo. Não seria r ao quadrado menos x quadrado, né? R... Ah, você tá certo. É aqui, ó. Tá ótimo. Eu errei mesmo. Que esse R aqui, é esse mesmo aqui ele tá ao quadrado. Ainda bem que você viu. Senão dá tilt aqui. Mas aqui ele... Oi? A outra pergunta. Por que você pegou f de x e colocou ao quadrado? Por causa da nossa fórmula aqui, ó. Que eu estou usando essa fórmula aqui, ó. Ah, tá. Tá, né? Para calcular o volume, é π a função ao quadrado dx. É esse somatório aqui, né? Essa soma de rima aqui. Que é essa integral definida, né? Que seria aquela soma malucona lá. Tá bom? Então, aqui eu estou integrando de 0 até r.
Aí o que significa isso aqui, ó? Significa que eu teria que quebrar isso aqui tudo em pedacinhos, botar um retângulo aqui, né? Construir uma moeda, fazer o volume dela, somar todas essas moedas, e isso aqui está aqui, ó, tá? A facilidade está aqui, ó, de calcular esse limite aqui todo, né, aquela conta Ariel dos Infernos lá. O teorema fundamental do cálculo diz que basta você encontrar uma função que derivando dessa daqui, ó, que foi o que eu fiz, e calcular ela no R, né, nesse limite superior, menos nesse limite inferior, né? Então, onde tem x aqui, ó, se eu pego essa função aqui e calculo em R, vai dar o quê? Vai dar 2 vezes π, eu vou colocar R aqui, ó, então vai ficar πr ao cubo, ó, menos, né? Menos, jogar o R aqui, ó, menos πr ao cubo sobre 3, tá? Apliquei isso aqui em R. Menos, esse menos é da fórmula, né, que é o que significa esse símbolo aqui, ó. Lembrando, né, gente, uma primitiva com uma barra, uma coisa assim de A até B, isso significa que é essa função aplicada no elemento de cima menos ela aplicada no elemento de baixo. Isso é uma anotação aí que, tá, a gente tem que fixar aí. Então, apliquei a nossa função no R de cima, no elemento de cima está aqui, menos ela aplicada no de baixo, você joga o 0 aqui e dá 0, né? Menos 0. Tá? Então, isso aí dá o quê, ó? Aqui vai dar 3 vezes isso menos isso, né? Como são iguais, vai dar 2, né? 3 menos 1 dá 2, vezes esse 2 dá 4, vai dar 4πr ao cubo sobre 3, que é o volume da esfera, né? 4 terços πr ao cubo. Tá? Então, achamos aí o volume da esfera. Se vocês tiverem oportunidade, vejam o vídeo que eu fiz na aula lá sobre Arquimedes, né? Lá no curso de Geometria, tá lá no meu canal, tá bom? Professor, começou a chiar, eu acho. Oi? Caralho, voltou. Luz da morte, Laís. Voltou A aí. voz sua ficou muito bizarra aí, voltou. Nossa, que doideira. Eu não sei se foi porque passou um helicóptero aqui agora, não sei se tem a ver. Caraca, voltou bem no oi, mano, que isso. Então, beleza. Então, vimos aqui o volume a fórmula do volume. Isso aí, gente, vale para todas as funções, tá? Se você quiser pegar uma parábola aí e calcular, começar a viajar, então vocês podem estar criando os exemplos de vocês, né? Então se libertem aí, ó. Tá? E, sei lá, você pega uma parábola aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora? Né? Você pega aqui a parábola. Eu não canso de dar isso aqui como exemplo, né? O y igual a x quadrado. Não pega outra coisa, né? Seria outra coisa aqui, por exemplo. Bem, inventar aqui um problema. Vou pegar uma exponencial aqui agora. Aqui está 1, e elevado a x, ó. Y igual a e elevado a x, essa função. Beleza? Vou fazer umas continhas feias uma vezinha na vida, né? Não, isso aqui vai ser muito feio mesmo, porque vai ficar ao quadrado, aí vai ficar 2x... Vai no x ao quadrado mesmo, professor? Eu vou no x ao quadrado, porque como eu não dei técnica de integração, a gente vai apanhar aí com... Então aqui eu vou colocar 1 aqui, vou colocar 1. Eu vou pegar essa regiãozinha aqui, ó, vou girar aqui em torno do eixo x e calcular o volume. Tá? Então não tem mistério. O intervalo que a gente quebraria seria esse aqui, né? Para botar um retângulo aqui, girar aqui, ó, aí ficaria dx, girando isso aqui formaria uma moeda, né? E a forma, né, o volume dessa moeda é essa área lateral vezes a altura, né? A área lateral é π f de x ao quadrado vezes a altura de uma moeda. Aí soma todas as moedas, né? O intervalo particionado foi o AB, isso aí é a fórmula do volume. Então vocês podem estar deduzindo isso o tempo todo. E eu sinceramente eu não memorizo isso aqui, ó, tá? Eu realmente até hoje eu faço essa continha assim na cabeça lá e tento lembrar da fórmula do volume do sólido de revolução. E aí no nosso caso aqui ficaria a integral de 0 até 1, tá? Isso aqui é tipo uma trombeta, né? Um trompete, sei lá, ficaria assim, né? Então integral de 0 a 1, π vezes a nossa função ao quadrado, é x ao quadrado,
A ao quadrado vai dar x à quarta dx. Acabou isso, né? Uso o teorema fundamental do cálculo para calcular esse limite aqui, né? Que é simplesmente uma primitiva para essa função, que vai ser π x à quinta sobre 5, tá? De 0 até 1. Né? Derivando isso aqui, dá isso aqui. Exatamente aquilo ali. Tá? E aí, o que é que dá aqui? Ó? Se eu jogo 1 aqui, vai dar π sobre 5, né? Menos, jogo 0 aqui, vai dar 0. 0, então, vai dar π sobre 5. Tá? Então, isso aí é o volume. Seja lá o que for unidade aí, né? Se for centímetro, decímetro, vai ser aqui unidade de volume. Beleza? π sobre 5 é o valor dessa área aí, ó. O valor é o volume desse sólido de revolução aí. Tá bom? Bem, eu quero dizer para vocês que é o seguinte... Oi, pode falar. Eu ainda não entendi como que você usou o teorema fundamental do cálculo para transformar a somatória nesse πx à quinta elevado a 5. Bem, isso aí é da aula passada, tá? Na aula passada eu mostrei a segunda versão do teorema fundamental do cálculo, que diz que esse limite aqui, ó, né, que é um negócio cabuloso de resolver, né, que é particionar o intervalo AB, é toda aquela coisa que eu já expliquei para vocês, essa integral definida, né? Isso aqui é a mesma coisa que uma primitiva de f em B menos uma primitiva de f em A, né? Que aí a gente pode estar denotando assim, ó, né, de A até B, que é o que significa essa diferençazinha aqui, tá bom? Então, esse cálculo sair desse lado esquerdo, isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, tá? A gente provou, né? Já a segunda versão, né? A segunda versão. Mas que é a mesma coisa, tá? Que a primeira, só que escrito trocando 6 por meia dúzia, tá? E aí, esse lado esquerdo é aquele limite maluco, e esse lado direito aqui, ó, simplesmente a única coisa que a gente desconhece aqui é essa função aqui, ó, né? Então, e o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que sair do minúsculo para o maiúsculo aqui, ó, né? Então, a função a gente sabe, tem que encontrar uma função que derivando dessa daqui, ó. É isso que o teorema fundamental do cálculo diz. Quando você tiver que resolver uma integral definida, assim, ó, você pode resolver esse problema encontrando uma primitiva do integrando aqui, né, da função que você está, né, fazendo aqui o limite, esse somatório, encontrando uma primitiva para ela e fazendo essa diferença aqui, ó, simples assim. Tá? Então, Tá, entendi, obrigado. Beleza. Então, e isso aqui é fenomenal, né? Simplifica muito mesmo, né? Muda totalmente o processo, né? Aquela coisa de ficar quebrando esse intervalo em partes iguais, usando aqueles fórmulas de somatório igual. Eu fiz umas áreas na força bruta com vocês, né? Inclusive a gente calculou a área abaixo do x² na força bruta, fazendo o limite mesmo, né? Vendo aquelas fórmulas da soma dos primeiros números naturais, dos quadrados, dos cubos. Então, precisaria de toda essa coisa. E aqui não, aqui fica simplesmente uma questão mais algébrica, né? De você ter uma funçãozinha e encontrar uma função que derivando dela. Se você é capaz de encontrar isso, seja lá qual for essa função, tá? Se você faz essa conta, dá esse resultado aqui, ó. Então, o negócio é fantástico mesmo. O teorema fundamental do cálculo, quanto ele simplifica a conta das integrais definidas, né? Tá? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui assim como eu já dei um exemplo de área, que a gente não precisa ficar calculando a área, né? Por exemplo, eu dou duas funções aqui, ó, né? E peço essa área aqui, ó. Você não precisa calcular essa área toda daqui até lá em cima, essa área toda, e diminuir dessa daqui de baixo, não. Tá? Até porque você pode se complicar se essas duas regiões estiverem assim, ó. Tá? Aqui o A está aqui, ó, né? O B está aqui, ó. Tá? Como é que fica essa área abaixo desse gráfico aqui, né? Ó? Tá? Dado que o eixo está passando aqui no meio da coisa.
Então, o melhor se fazer, gente, é colocar retangulíneos aqui, ó, e ir somando a área desses retângulos, ó. Tá? Beleza? Então, isso aqui é uma F, aqui é uma G. Essa área aqui, nada mais é do que você colocar um retangulíneo que começa na de baixo, termina na de cima, tá? A área desse retângulo, bem, esse retângulo, ele tem largura dx, né? O dx que a gente está, a pequena diferença aqui, que é o que vai diminuir. A altura dele é, aí aqui no meio você escolhe um x, né? Nesse intervalo aqui, você escolhe um x. A altura desse retângulo é f de x menos g de x, tá? Isso aqui é a altura do retângulo, vezes a base dele, ó, dá essa área. Aí você soma todos os retângulos, né, sobre o intervalo AB. Isso aí é essa área aí, ó. Então, a área, né, entre o gráfico de duas funções, ela é a integral de A até B disso aqui, tá bom? Então, não precisa você ficar visualizando geometricamente o que é a área do maior menos a área do menor. Não, é só fazer a diferença que você já está colocando os retângulos aqui, ó, independente de onde isso aqui estiver em relação aos eixos, essa estrutura aí, ó, tá bom? Porque aqui é chato você imaginar o que está abaixo do gráfico da G sobre o intervalo AB, ó, tá? Então, isso gera uma certa confusão. Agora, se você olha esses retângulos encaixados aí, acabou-se, tá? A mesma coisa a gente faz, eu vou fazer uma conta para vocês aqui, ó, que é a seguinte, tá? Uma conta simples, tá? Que é o seguinte: se a gente tem se eu tenho uma reta aqui, ó, e tem um retângulo aqui, ó, tá? De lados, né? Com lados paralelos a uma determinada reta que é R, tá bom, gente? O que é que eu quero provar para vocês? Que se eu pego essa região aqui, retangular, tá? E giro ela aqui em torno dessa reta, isso aqui, ela vai formar aqui o que vai formar, gente? Isso aqui vai formar um anel, que a gente chama, né? É como se fosse um anel mesmo, né, Didi? Beleza? Maciço, né? Um anel. Isso aqui que é um sólido, né? O que eu afirmo para vocês, isso aqui é parte de um teorema que eu vou provar no futuro para vocês, que é o teorema de Pappus, tá? Que ele diz que o volume desse sólido, tá? Ele essa área é a área dessa região, né? Que eu vou chamar de A, e a área da região que você girou, vezes o comprimento da circunferência que o centro do retângulo vai percorrer. Tá? Então, esse centro do retângulo aqui, ó, ele vai estar uma certa distância aqui, ó, né? Distância daqui para cá, ó, que eu vou chamar de R. Beleza? Então, o comprimento da circunferência que esse centro aqui vai percorrer, que no fundo ele está fazendo o papel de centro de massa, tá? É 2πr, né? É 2πr. É o volume desse sólido aqui, ó. É a área vezes o comprimento da circunferência do que o centro de massa percorre. Nesse caso específico, dá para a gente fazer essa continha mesmo, tá? Porque o centro de massa do retângulo é exatamente o centro dele, o meio geométrico dele, tá bom? Que nesse caso aqui, ó, eu vou chamar esse cara aqui de Rzinho, né? E esse carinha aqui de Rzão, tá? Que é um raio maior, tá? Esse cara aqui eu vou chamar de R barra, tá? Esse R barra aqui, ó, ele é a média entre esses dois, né? Que é o Rzão mais Rzinho sobre 2, tá? Né? Que aí vai dar o meio do retângulo, né? Porque esse retângulo está a uma certa distância da reta, ele tem um certo comprimento, que é Rzão menos Rzinho, tá, ok? E aí eu quero saber o volume desse sólido aí, ó, tá? Então, vamos lá calcular o volume desse sólido. E aí me ajudem aí para eu não errar nas contas aqui. Então, eu vou pegar aqui um retângulo, tá? Eu vou dar um valor, eu vou chamar isso aqui de uma base para ele, tá? Uma base.
Eu vou dar um... Bem, isso aqui eu vou chamar de Rzão. Rzão. E essa distância aqui eu vou chamar de Rzinho. Tá? Essa aqui é a nossa região. O que é que eu quero provar, né? A minha tese. A minha tese é que quando a gente gira isso aqui, que vai formar um anel, o volume desse negócio é a área dessa região, né? É a área dessa região vezes... E aí, esse ponto médio aqui, ó, né, que é exatamente aqui no meio, ó, que é esse, né? Aqui tem um valor Rzão, aqui tem um valor Rzinho e tem um ponto médio aqui, ó. Tá? Que é esse camaradazinho aqui, ó. Né? Isso aqui eu vou chamar de R barra, que por sua vez, por ser um ponto médio entre Rzão e Rzinho, ele é exatamente Rzão mais Rzinho sobre 2. Então, vai ficar 2πr barra, tá? Que é Rzão mais Rzinho sobre 2. Tá bom? É o que eu afirmo, é a minha tese. E aí, isso aqui é conta de geometria. Oi? Não seria Rzão menos Rzinho sobre 2? Não. Porque isso aqui eu tô me referindo em coordenadas. Rzão menos Rzinho sobre 2, Rzão menos Rzinho dá esse comprimento aqui, ó. Rzinho. Sobre 2 daria metade desse comprimento. Você concorda ou não? Concordo. Ah, tá. Você está somando para dividir aí. Rzão tá, menos Rzinho. Rzão menos Rzinho sobre 2 é a metade aqui, ó. É esse pedaço aqui, ó. Certo? É a metade da altura do retângulo, vamos dizer assim. Esse retângulo ele tem uma altura. A altura dele é Rzão menos Rzinho, que é isso menos isso. Se você divide essa altura dele, que é isso aqui, ó, sobre 2, você tem a metade. Se você soma Rzinho, essa metade é Rzinho, você chega aqui nesse ponto médio. Se você pega o Rzinho e soma metade da altura do retângulo, é o que a gente quer, é o nosso R barra, né? E agora, faz essa conta aqui, ó, 2 vezes Rzinho, né, menos Rzinho, isso aqui vai dar exatamente, ó, Rzão mais Rzinho sobre 2. Né? Entendi, obrigado. Fazendo essa continha aí. Tá? É uma continha simples que vai ser muito útil para a gente. Tá? Eu podia passar como dever para vocês, mas eu vou fazer aqui rapidinho. Bem, se eu giro isso aqui, ó, vamos nos concentrar aqui no cilindrão, gente. Esse cilindrão aqui, ó, que é o de raio R, ó, né? Se eu, né, o volume desse cilindrão aqui, ó, eu vou pegar esse cilindrão e tirar o cilindrinho de dentro, né? O cilindrão grandão menos o cilindro menorzinho forma o anel. O volume do cilindrão, que eu vou chamar o volume 2, o grandão, é essa área lateral, que é πRzão ao quadrado, né, vezes a altura dele, ó. A altura dele é a largura aqui, ó, vezes B. Tá? Esse é o volume do cilindrão. Eu vou tirar o volume do cilindrinho, né? O cilindrinho é esse menor de dentro aqui, ó. Esse aqui, ó, que é o buraco, né? Vou fazer o buraco aqui nesse cilindrão aqui, ó. V2, que aí já vai dar o nosso, né, volume, que é o volume do cilindrão. Vou chamar um 6ão. E aqui vai ser o volume do cilindrinho, 6zinho. Tá? Que seria π, a área lateral dele, né? πr ao quadrado, vezes a altura. Tá? Isso aí dá o quê? Ó, vou colocar aqui tem B e π em evidência, vou colocar o π aqui, vou colocar o B. Evidência ficou r ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Tá? Aí vou fazer um voodoo aqui, ó, simplesmente isso aqui, ó. R ao quadrado menos rzinho ao quadrado, a gente pode escrever assim, como sendo r mais rzinho, né? Não tem aquela fórmula, a ao quadrado menos b ao quadrado, é a soma que multiplica a diferença. Tá bom? E aqui, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou multiplicar por 2 e vou dividir por 2 aqui, ó. Eu não mudei nada na fórmula. Tá? E por que eu fiz isso? Justamente para poder aparecer a média aritmética de Rzão com Rzinho. Ó. Então, se vocês notarem, ficou 2πb. Rzão menos Rzinho, ó, é exatamente aqui, ó, a altura do nosso retângulo. Né? Isso aqui é o nosso H. Eu vou chamar de H. Então, ficou BH vezes o nosso R barra. Né? Então, isso aqui ficou 2π
Só que BH é a área que a gente queria, ó, que é a base vezes a altura do retângulo. E o R barra é a distância, que é o que eu já havia definido para vocês. Tá? Então aqui eu confirmo aí a tese que eu estava defendendo. Tá bom? E o que é que eu quero com isso aqui? Ó? Eu quero... Porque se você tiver que calcular volume girando retângulos, né, algum retângulo que você tenha interesse lá, você pode fazer essa conta, né? Você tem que fazer a conta, a área do retângulo vezes o comprimento que esse ponto médio vai percorrer. Tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Um exemplo aqui, ó. Que eu vou deduzir uma fórmula aqui, ó. Imagina que eu tenho duas funções aqui, ó, tá? Uma f aqui e uma g sobre o intervalo AB. Tá? E aí eu quero girar isso aqui em torno do eixo x. Aqui você poderia fazer a fórmula, né, de diferença de volume. Tá? E por que... eu quero dar duas formas de vocês deduzirem a fórmula do volume, né, quando uma região está limitada por dois gráficos de funções. Uma é você usar aquele resultadozinho ali, e outra é fazer a diferença de cilindros. Tá? Aqui x, aqui y. Tá? Então, olha só, gente. Se eu quebro isso aqui, esse intervalo em vários pedacinhos, e aqui, né, em pedaços de tamanho dx, ó, e em cima desses retângulos, eu crio retângulos aqui, ó, né, a partir dessa quebra aqui, ó, né, então eu escolho um x aqui, né, escolho um x, aí eu vou pegar esse retângulo aqui, ó, eu vou girar em torno do eixo x, e aí eu vou obter um anel. Como é que é o volume desse anel, de um anelzinho? Então, isso aqui, ó, é dx, essa altura aqui é f de x, né, que é o de cima menos o de baixo, é f de x menos g de x, tá? É a nossa altura. E aí, esse ponto, a distância, bem, esse retângulo, ele vai girar aqui, ele vai girar em torno do eixo x, né, o centro dele. Bem, o centro dele está localizado onde? Né, que é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó, é o f de x mais o g de x sobre 2, ó. Certo? Mais o g de x sobre 2. Então, esse sólido aqui todo, né, quando isso girar, ele vai ser uma união de anéis. Tá? O volume de um anel é o quê? Ó? É a área dessa região, que é base vezes altura, f de x menos g de x, vezes 2πr. R é o raio que esse ponto médio vai percorrer. E qual é esse raio? Ó? É f de x mais g de x sobre 2. Tá? Então, isso aqui é o volume de um anel. Aí você soma todos esses anéis, né, sobre o intervalo AB, e aí está o nosso volume aí do nosso sólido de revolução. Tá bom? Então, esse 2 simplifica com isso aqui. Então, isso fica integral de A até B. Aqui fica π. E aqui fica o quê? Ó? F mais g, que multiplica F menos g, vai ficar F ao quadrado de x menos g ao quadrado de x. Tá? Dx. Beleza? Então, isso aqui é um jeito de deduzir essa fórmula. Tá? Que é a fórmula do... Bem, se a gente multiplica esse π aqui, ó, isso aí vai ficar integral de A até B, de π f ao quadrado de x menos π g ao quadrado de x dx. Tá bom? E aí, isso aqui acaba dizendo para a gente também, ó, né, que se a gente separa essas integrais aqui, ó, que é uma propriedade de integral que eu vou estar apresentando para vocês, que é a integral da soma e da diferença, tá? A integral da f mais g dx, ou menos, né? É a integral de f de x dx mais ou menos integral de g dx. Tá? Essa é uma propriedade da integral. Ela é linear, assim, nesse sentido, né? Com a soma e com a diferença. Então, isso aqui ficaria integral de A até B de π f ao quadrado de x menos, né, dx, menos
a integral de πg ao quadrado de x dx, tá? Vou botar aqui. Se vocês notarem, ó, isso aqui, ó, é a fórmula do volume, girando a região abaixo do gráfico da F. É como se a gente pegasse esse sólido todo aqui, ó, girasse aqui embaixo do gráfico da F e calculasse um cilindrão, né? E depois tirasse, né, menos, ó, a gente tirasse esse buraco aqui, ó, né? Essa parte de baixo do gráfico da G, esse sólido aqui, ó. Aí o sólido grandão menos esse de dentro, sobra esse sólido aqui, ó, que é essa casquinha ali, ó. Tá bom? Então, são dois jeitos, né? É você pensar na diferença ou pensar na rotação dos retangulíneos encaixados ali, ó. Dos dois jeitos a gente chega nessa fórmula aqui, que é a fórmula do volume de um sólido limitado pelo gráfico de duas funções. Tá bom? Professor, Oi. dx também não está multiplicando nessa fórmula aí? F ao quadrado de x menos g ao quadrado de x? dx tá. Que justamente eu passei daqui para cá, ó. Eu multipliquei ele aqui, ó. Né? Multipliquei aqui, aqui não, né? Aqui, ó. Ah, tá. Obrigado. Né? É porque eu senti falta daquele parênteses. Mas aqui é um parênteses. Ele tá multiplicando tudo aqui. Ele multiplica esse e multiplica esse aqui, ó. Entendi, obrigado. Beleza? Então, se a gente quiser, a gente tem dois gráficos, né? Digamos aqui, eu tenho um gráfico aqui, ó. Eu tenho aqui o y igual a x quadrado, ó, tá? E aqui eu pego aqui a raiz cúbica de x, ó, que é uma outra função, ó. Raiz cúbica de x, ó. Tá? E eu quero esse né? Eu pego essa região aqui, giro em torno aqui do eixo x, vai formar um sólido aqui invocado aí, ó. Tá? E aí eu quero o volume desse sólido. Você pode fazer o cilindrão menos o cilindrinho, né? E aplicar a fórmula direto. Beleza? Agora, o que é que eu quero? Bem, eu vou resolver isso aqui, tá? Girar em torno do eixo x. Essa região em torno do eixo x. Então, aqui a gente pode... Aqui está de 0 a 1. Tá bom? Então, aqui a gente pode estar calculando a integral de 0 a 1, ó, né, de π. Essa função aqui ao quadrado, ó. Então, vai ficar π que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado menos π. Aí eu estou usando aqui, ó. Estou usando essa fórmula aqui, ó. O π, ou ele pode estar em evidência, ou você pode multiplicar ele aqui, ó. Né, aqui dentro e para cá também. Tá? Menos π, que multiplica essa função de baixo aqui ao quadrado. Vai ficar π que multiplica x ao quadrado dx. Tá bom? Isso aí é o nosso volume do sólido de revolução. Tá? E aí resolver, né? Isso aqui fica integral de 0 a 1, vai ficar π, isso aqui é x elevado a 2 terços, menos π, que multiplica x elevado a quarta, dx. Né? Essa integral fica uma primitiva para isso aqui tudo, é uma primitiva para essa, menos uma primitiva dessa. Isso aqui vai ficar π elevado, π vezes x elevado a 2 terços. Ó, eu estou usando a fórmula da potência. Soma uma unidade, né, e passo o resultado dividindo. Então, aqui vai dar 5 terços. Ó. Então, isso aqui vai ser igual a 5 terços. Aí eu coloco aqui 5 terços. Que aí fica 3 quintos, né? Menos π elevado a x à quinta sobre 5. Tá? De 0 até 1. Tá? E aí, você joga o 1 aqui, ó. Vai ficar 1 elevado a 5 terços é 1. Dividido por 5 terços vai dar 3π sobre 5. Né? Que ele vai inverter. Menos. Joga 1 aqui, vai dar π sobre 5. E aí, joga o 0, tanto aqui quanto aqui dá 0. Então, né, vai dar menos 0. Não vai entrar na fórmula. Então, isso aqui vai ser... E 3π menos 1 vai dar 2π sobre 5. Tá? Então, isso é o volume desse sólido aí de revolução. Tá? Então, tá dado um exemplo. O que é que eu quero agora dar uma reforçada com vocês? É se por acaso
eu vou dar um exemplo mais simples agora, tá? Eu vou usar aqui a nossa amiguinha y igual a x quadrado, né? Nossa amiga de sempre. Vou pegar a reta aqui, y igual a x, esse ponto aqui, ó, que é o ponto 1, 1, tá? E aí, gente, o que é que eu quero agora? Eu vou pegar aqui, ó, a reta y igual a menos 5 aqui, ó. Tá? Y igual a menos 5. Tá? E aí, olha só, o eixo x está aqui está o nosso eixo y, essa reta y igual a menos 5. Eu quero pegar essa região aqui, ó, eu quero girar em torno dessa reta e calcular o volume do sólido de revolução. Tá bom? Como é que a gente faz isso aí? Tá? Professor, Oi. seria o mesmo sólido que se a gente fizesse ao redor do eixo x, só que somando 5 nas funções? Isso, exatamente, perfeito. Ah, tá. Era exatamente isso que eu queria falar para vocês. Que a gente tem duas opções. É pegar essa estrutura toda aqui, ó, né, e deslocar ela para cima. E essa reta, transformar, na verdade, essa reta aqui no eixo x, né? Então, a gente pega toda essa estrutura. Então, em vez de trabalhar com essa região em torno dessa reta, a gente, né, e essa distância aqui é o quê, ó? É de 5 unidades, né? Que ela tá. A gente pega tudo, né? Então, esse problema é análogo a esse aqui, ó. A pegar, aqui tá no 0, né? Agora vai lá pro 5, ó. Né? Vou botar aqui, ó. Aqui está o eixo x, ó. Eu vou levantar essas duas funções aqui pro... Então, essa daqui é x ao quadrado mais 5, e essa daqui de baixo agora vai ser x mais 5, né? Y igual, ó. Beleza? Eu peguei a x que estava aqui embaixo, ó, subi 5 unidades. Aí ela foi aqui para, né, lá para cima, x mais 5. O que era x ao quadrado, eu somei 5 unidades, aí o gráfico subiu, tá? E agora, girar essa região aqui, ó, em torno do eixo x, que a gente já tem a fórmula, né, é a mesma coisa que girar essa região em torno dessa reta aí, ó, né, essa reta R aqui, ó, tá bom? Então, e aqui a gente é só aplicar a fórmula agora, tá? Aqui o intervalo aqui é o mesmo, né, não mudou porque o movimento foi vertical, eu não alterei o intervalo. Então, aqui fica integral de 0 a 1 de π, que multiplica a nossa função ao quadrado, a de cima, que é x mais 5, ao quadrado, menos π, essa de baixo aqui agora ao quadrado, que é x ao quadrado mais 5 ao quadrado dx, tá bom? E aí agora encontrar a primitiva para essa função aí, ó. E aí vai dar um polinômio, é tranquilinho isso aqui de resolver, tá bom? Então, uma outra forma de resolver é você colocar os retangulinhos aqui, ó. Você coloca os retângulos, né, e calcula esse ponto médio aqui, ó, né, com relação e calcula essa distância aqui, ó. Tá bom? Essa distância aqui, que é calcular a distância desse ponto médio para essa reta aqui, ó. Beleza? Então, a gente faria assim, ó, essa modelagem seria assim, ó. Seria, a área desse retângulo é base, que é dx, vezes a altura dele, tá? A altura dele é a função de cima, que eu vou chamar isso aqui de f, aqui de g, ó, tá? Né, que seria a função x menos o x quadrado, ó. Tá? É a altura desse retângulo aí. Então, aqui está a base vezes a altura. Então, isso aqui já está a área desse retangulinho aí, ó. Tá bom? Agora, agora eu vou multiplicar por 2π, que é ver a distância que o ponto médio vai percorrer quando ele girar em torno dessa reta. Vai ser 2π, né? 2πr, né? E aqui eu vou botar esse raio, né? O raio, aí eu vou somar isso aqui tudo sobre o intervalo 0, 1. Tá? E aí, né, que isso aqui seria o volume de um anel. Aí você soma todos esses anéis, né? Cada anelzinho que um retângulinho desse vai dar, e aí você vai ter o volume total. Esse ponto médio agora, é só você
Para calcular ele, gente, a gente faz assim, ó. É essa distância toda, tá? A distância aqui da parte superior do retângulo, que no caso aqui, ó, é essa função aqui, ó, é a f, né? É a f de x menos esse camarada aqui, ó, né? Que é essa coordenada aqui, ó, que é f de x menos esse valor que é menos 5. Aí f menos menos 5 dá f mais 5. Então ficaria aqui, ó, esse raio aqui, ó, que vai ficar grande, eu nem vou colocar aqui, ó. Então ficaria essa distância aqui, que é o x, essa coordenada aqui que é x, né, que é a função de cima, x, menos esse carinha aqui, que é menos 5, tá? Calculamos esse cara aqui, ó, mais, né, essa distância agora daqui até aqui, tá? Que no caso aqui é essa distância aqui toda aqui, ó, é a nossa g, que é essa, né, essa coordenada aqui é x², menos esse valor aqui, ó, então ficaria mais x² menos 5, tá? E aí você faz a média aritmética dividido por 2, beleza? Então, no final dessas contas aqui, ó, esse 2 vai cancelar com esse, aqui vai ficar x mais 5 mais x² mais 5, tá? Então, né, acaba que a integral fica de 0 até 1, ó, de π, que é o nosso π aqui. Esse 2 já cancelou com esse cara aqui, aí sobrou só esse parênteses, que é x mais x² mais 10, né, que eu somei esse 5 com esse 5, que vai multiplicar x menos x² dx. Isso aí também vai dar o volume. Tá bom? São contas diferentes, né, mas que dá o mesmo volume. Tá bom? E aí vocês, né, trabalham aí, né, ou desloca a estrutura toda, ou trabalha né, fazendo essa conta, a conta certinha aí de quão longe de onde você quer girar o centro do teu quadrado, né, do teu retângulo tá. Beleza? Então isso aqui é um volume de sólido de revolução em torno do eixo paralelo ao eixo x, tá? De forma geral, tanto do eixo x quanto de qualquer coisa paralela. Existe um problema delicado, que é quando e aí eu vou deixar para vocês estarem pensando mesmo, que se a gente tivesse aqui, ó, a nossa y igual a x², né, cortado pela y igual a x, aqui no ponto 1, aqui, ó, tá? Né, aqui é o nosso x, y, tá bom? E aqui essa é a nossa região, tá? Se a reta está aqui, você faz a conta. Se a reta estiver passando aqui, você vai fazer a mesma conta, né? Vai pegar um retangulinho aqui, né? Base vezes a altura do retângulo, né? E calcular a distância do centro dele até essa reta ali, se ela estiver lá para cima. O problema é quando essa reta está passando aqui no meio, tá? Que é girar esse sólido em torno dessa reta aí. E aí o que eu digo para vocês é que esse sólido ele tem autointerseção, tá? Então você vai ter que eliminar esse problema de autointerseção, tá? Então, para resolver esse problema, né, então, se você tem uma região assim, ó, né, e você quer girar ela em torno dessa reta, aqui, né, em torno dessa reta, o que é que vai acontecer, ó? Você tem que ver o que é que eliminar uma autointerseção, uma parte, um sólido que vai ser contado 2 vezes, tá bom? Então, um jeito de fazer isso, olha só, aqui seria você dividir isso aqui em quê? Esse nosso sólido ele vai ser uma coisa assim, ó. Eu vou refletir aqui para o outro lado aqui, ó, essa parte girando, né? Se você considera essa região aqui, ó, girando em torno dessa reta, você já vai, né, já vai ter varrido boa parte do sólido aqui, ó, né? Só essa região aqui, ó, beleza? Né? Porque esse sólido aqui ele vai ser meio invocadinho aqui assim, ele vai ser né?
uma coisa assim, ó. Tá? Então, essa região girada em torno dessa reta já dá uma parte do sólido. Tá? Você não pode considerar essa outra região aqui toda, né, girando também, né, somar, né, porque essa partezinha aqui, ó, ela já vai ter sido contada nessa região de baixo anterior. Tá? Então, para você girar essa região toda aqui em torno dessa reta, sem contar duas vezes uma certa parte do sólido, você divide nessa região aqui com essa daqui, ó, com essa daqui. Tá? E aí sim. Tá? Então, essa região girando forma uma parte do sólido, essa outra região girando vai formar uma outra parte do sólido que não vai se intersectar com a primeira, ou se intersecta, né, numa região, só numa superfície ali de volume zero. Tá bom? Então, essa parte aqui você elimina, essa aqui você não conta, tá? Porque se você conta ela nessa parte aqui, assim, você está calculando o volume desse sólido aqui duas vezes. Tá bom? Então, são só esses cuidados aí. E aqui é proceder, né, igual, né, a gente fez da outra vez, né? Esse sólido aqui, você, né, calcula o volume lá do sólido de revolução e sem problema nenhum, tá? Bem, isso aí é volume de sólido de revolução em torno do eixo X. Agora eu vou estar falando o seguinte, ó. A gente pega aqui uma região aqui de novo, tá? Limitado aqui o AB aqui, ó. AB, tem a nossa região, nossa função f. Eu quero girar agora isso aqui em torno do eixo Y, que é o que a gente chama o método das cascas, tá? Porque quando a gente pega essa região aqui e gira em torno do eixo Y, a gente forma tipo um anel, né? De novo um anel, né? Que tem um buraco aqui, né? Isso aqui é um buraco, ó. Essa parte aqui, ó, né? Esse vão aqui é um buraco que vai ficar. Tá? E eu quero o volume desse sólido. E aí o volume desse sólido, gente, eu vou usar o quê? Eu vou usar uma astúcia nossa aqui, que simplesmente é o seguinte, eu vou quebrar esse intervalo num monte de pedacinho, né? Aqui, em cada pedaço desse, eu vou apoiar um retângulo. Apoiar um retângulo aqui, aliás, ele tem que acabar no gráfico, né? Retângulo no gráfico. Aqui ele mede dx, a altura dele é f de x, a área desse retângulo aqui é base vezes altura, beleza? Eu vou escolher o x aqui dentro, gente. A gente pode escolher o que a gente quiser, né? Que vai se transformar em x aqui no nosso integral. Eu posso escolher ele já como sendo exatamente o ponto médio desse intervalinho aqui, ó, o nosso x aqui, ó. Tá? Por quê? Porque esse valor x, ó, ele já vai dar pra gente, olha, o que, ó? O quão distante o centro de gravidade desse retângulo, né, a centroide dele, está do eixo y, do eixo de rotação. É exatamente o x. Ó. Essa distância aqui é o x. Ó. O x, né, ele já é essa distância. Então, quando esse retângulo girar em torno desse eixo y aí, ó, ele vai percorrer uma circunferência que mede 2πr, ó, 2πx, né, que é o teorema que a gente acabou de ver, né, que girar um retângulo em torno de uma reta o volume do sólido de revolução é a área desse retângulo, está aqui, vezes o comprimento da circunferência que a centroide dele vai percorrer. Tá? Que é, no caso aqui, 2πx. E isso aqui é uma casquinha, né? Por isso que isso aqui chama o método das cascas. E aí, quando esse retângulo ele muda para esse lado aqui, ó, vai formar uma outra casca. Aí o outro do lado aqui vai formar uma outra casca. E juntando todas essas cascas, somando isso aí, né? O intervalo particionado foi o AB, isso aí dá o volume do sólido de revolução, aí, no caso aqui, em torno do eixo Y. Tá bom? E a mesma coisa, isso aqui é a fórmula para o eixo Y. Se a gente tivesse com uma reta em algum outro lugar, a gente pode calcular essa distância daqui, ó, desse centro, né, para uma suposta reta ali, ó, em algum outro lugar. Né? Se tiver uma reta aqui, ó, x igual a k, o valor k, por exemplo, né? Girar esse retângulo em torno dessa reta k é você calcular essa distância aqui, ó, que seria x menos k. Né? E aqui a única diferença é que aqui ficaria x menos k. Né? Beleza? Isso aqui em módulo, né?
Porque se essa reta tivesse lá do outro lado, né, tivesse aqui à direita, né, isso aqui ia girar em torno dessa reta, essa distância aqui seria agora k menos x, ou x menos k em módulo, tá? Então, a única diferença aqui para o geral, né, para uma reta qualquer sem ser o eixo y, é que, no caso do eixo y, esse k é igual a zero. Aí a fórmula é essa daí. Tá bom? Exemplo. Então, a fórmula está aqui, ó, repetindo. 2πx f de x dx, tá? Eixo y. A até B. Então, vamos lá. Vou dar dois exemplos, né? Um girando em torno do eixo y e o outro girando em torno de uma outra reta deslocada ali. Então, vamos aqui na nossa querida e maravilhosa amiga, né? Y igual a x quadrado e y igual a x, ó, essa região, tá? Aqui o nosso amiguinho 1 também, tá? 1. E aí eu quero girar isso aqui em torno do eixo y. Beleza? Então, o que é que a gente faz? Quebra esse intervalo todo, coloca um retangulinho aqui, ó. Bem, a princípio, esse problema, ele já está mais abstrato. Vamos num simples, né? Um simples que é o y igual a x ao quadrado puro, né? Que é simplesmente pegar essa região abaixo aqui, ó, e girar aqui, ó. Tá? Girar aqui em torno aqui do eixo y. Tá bom? Aqui no... botar 2 aqui, né? Quando aqui for 2, aqui vai ser 4. Tá? De 0 a 2, para mudar um pouquinho. E aí é isso, gente. Então, aqui é pegar esses retângulos aqui, ó, que mede dx por f de x, né? E faz ele girar aqui, ó, né? Num raio que mede x, esse raio aqui, ó. Tá? Na nossa fórmula, então, fica base vezes altura, vezes 2π, e o raio que o ponto médio que vai girar, que é esse aí, ó. Aí soma todo mundo de 0 até 2, tá? É o nosso volume do sólido. E aí o volume vai ser, então, integral de 0 a 2, de 2πx da fórmula, a f nossa x quadrado dx. Tá? Então, fica integral de 0 a 2, vai ficar 2πx ao cubo dx, né? Teorema fundamental do cálculo. É só calcular uma primitiva para isso aqui, ó, uma função que derivando disso aqui vai ser 2πx a quarta sobre 4. Tá? Aumentei uma unidade e passei o resultado dividindo. Na dúvida, você deriva isso aqui, ó, e se certifica que se dá exatamente aquilo ali. Ó. Então, isso aqui calculado de 0 até 2 resolve o nosso problema. Tá bom? Então, a resposta é, jogo 2 aqui, vai dar 2 a quarta, que vai dar 16, né? Então, vai dar 2π vezes 16 sobre 4 menos 0. Né? Pega essa função, aplico no 0, dá 0. Então, vai ficar 4, aqui 2 vezes 4 vai dar 8π. Tá? Então, se eu pego essa região aqui e giro em torno aqui do eixo y, dá 8π. Tá? Essa mesma região girada em torno do eixo x é outro sólido, né? Aí já vai dar outro volume, tá? Os sólidos são diferentes. Beleza? Professor, Oi, pode falar. tem outra forma de calcular essa área em branco desse x quadrado que não seja, por exemplo, pegando uma função linear e subtraindo essa área rabiscada aí? Tem outra forma de calcular essa área? Essa área qual? Essa aqui ou essa daqui? A em branco, a da direita. A da direita? Essa em branco aqui? Exato. Essa em branco aqui você pode calcular usando esse retângulo todo girado aqui, ele forma um cilindro, né? Ele vai formar um cilindrão, que você já sabe o volume dele, tá? Que nesse caso aqui, ó, essa área lateral, que tem raio 4, então ficaria πr ao quadrado, né, vezes a altura dele, que é 2, tá? A área do cilindrão. E tirar essa... isso aqui é o volume dele, né, do cilindrão. E você tira esse trompetezinho aqui dentro que a gente acabou de calcular, ó, né? Então, isso mesmo. Tem outra forma de calcular que não seja essa? Só tirando.
A essa gente parte? poderia fazer aqui, ó. Ah, no caso aqui, não, desculpa aqui. Não, eu fiz besteira, né? Eu acabei de falar do eixo X, esse 8π é em relação ao eixo Y, tá? Esquece que eu falei besteira. Então, esse cilindrão aqui, ó, é porque o... Foi que eu... Não, acabei embolando. A fórmula tá certa. Aqui é eixo Y, eixo Y, eixo Y, tá? Então, esqueça essa parte de baixo aqui, ó. Eu tô delirando. O nosso sólido é um troço assim, ó. Esse é o nosso sólido, tá? Esse aqui, né? O pintado aqui, ó. Tá? Ele é tipo uma bacia, né? Tá? Ele é cilíndrico por fora. O sólido que a gente... Esse de volume 8π. E por dentro ele é tipo uma bacia aqui assim, ó. Né? Entenderam o formato dele? Né? Tipo um copo, né? Ele é tipo um copo. Ele é um copo assim que dentro é parabólico, vamos dizer. Aí o que você está querendo saber é essa parte vazia do copo, né? Esse volume aqui, né? Não é isso? A parte em branco. Tem que calcular que não seja subtraindo. Essa outra parte. Tem um outro jeito de achar isso. Bem, de certa forma tem, mas vai ser uma certa subtração, sim. Tá? Vai ter uma certa subtração, que vai ser o seguinte, que é você vai fazer uma subtração implícita ali, ó. Tá? Que é agora você se concentrar nessa região, né? Você pegar essa região, você quer girar isso aqui em torno do eixo Y. Beleza? E aí não tem... Tem um outro jeito de fazer, que é o seguinte, ó. Você pode fazer a subtração aqui, tá? Que é pegar esse... Aqui vai aparecer uma subtração, né? Você pegar esse retângulo aqui, ó. Se você gira aqui, para calcular a área dele, você vai pegar essa função de cima, que é o nosso 4, e diminuir dessa função aqui de baixo, y igual a x². Uma outra forma de fazer é inverter essa função, tá? É você olhar... É fazer a inversão dela, é você olhar ela assim, ó. Tá vendo aqui? É porque aqui do outro lado não está aparecendo. É você trabalhar com ela assim, ó. É mais ou menos assim, ó. Girar, porque o eixo Y aqui é vertical, tudo bem? Ele é um eixo vertical. E para você pegar uma região, o eixo X aqui é horizontal, né? Esse mesmo problema, você pode encarar ele assim, ó. Você transforma o eixo Y no eixo horizontal. E em vez de trabalhar com retângulos assim, você trabalha com retângulo assim, ó. Tá? Ou seja, sim, era isso que eu queria saber. você transforma o método da casca no método dos cilindros, ó. Aí você usa esse aqui, ó. Tá bom? Só que agora o teu limite de integração, ó, ele não é mais de... Aqui é o 2, ó. Deixa eu fazer desse jeito, ó. Foi até bom você ter, né, colocado isso, que a gente muda esse... Tá bom? Que a gente muda o jeito de calcular esse volume. Então, o volume é aqui, ó. Tá bom? O volume é isso aí. Então, do jeito que esse problema tá, a gente está girando a nossa região em torno de um eixo vertical. Mas a gente pode transformar essa região, esse problema, no seguinte problema, que é o eixo X. É porque aqui, ó, o y ele é uma função de x, é igual a x². Mas se a gente olha esse problema como sendo o x, sendo uma função de y, né, isola o x aqui, ó. O x vai ficar o quê? Vai ficar a raiz quadrada de y. Vocês concordam, não? Raiz quadrada de y. Beleza? E essa mesma região aqui, ó, essa região aqui, ela não é mais uma região acima do intervalo 0,2, tá? Com o gráfico passando por cima, esses gráficos aqui. A gente pode olhar isso assim, ó. Assim agora. Só que a gente vai ter que inverter assim, ó. Tá? Porque olhando assim, ó, a região é a mesma aqui, ó. Tá? A região aqui é a mesma. Aqui tá o 4, ó. Né? Aqui agora é 2. Aqui é o y, aqui é o x. Observem aqui, ó, a mesma coisa. Ó, o x está aqui, ó. Tá vendo o x aqui atrás, ó, tá? A função está subindo, ó, tá subindo aqui, ó, tá? O 4 está aqui, ó, o 4 está aqui, ó.
Só que agora eu vou estar olhando, gente, essa função aqui, ó, não mais dando o x aqui, ó, como um gráfico de y de x, né? Eu vou olhar isso aqui como um gráfico de x de y. Os y estão aqui, ó. Tá? Os y estão aí, que é isso aqui, ó. Agora, essa parte aqui, ó, e a gente está girando em torno do y. Tá vendo? O y é esse aqui, ó. Tá? Agora, essa função aqui, ó, a gente olha ela assim, ó, x de y igual a raiz de y, tá? Ela é raiz de y. E aí, aqui a gente gira em torno do eixo horizontal. Tá? E usa aquela fórmula lá. Os nossos retângulos, eles serão postos assim agora, ó. Eles estão em pé pra gente agora. A gente pode girar ele aqui, ó. Qual é a fórmula aqui para isso, ó? É base dy vezes altura, né? Vezes x de y. Que é a área, né, desse retângulo aí, ó. Beleza? Quando ele gira aqui, ó, em torno do eixo y agora, que é o eixo horizontal, ele forma uma moeda. O volume dessa moeda é essa área lateral, que é πr x de y quadrado, né, porque essa altura é x, que é o raio aqui, vezes a altura da moeda aqui, que é dy. Agora, a nossa integral é em y. Tá? Y que é a variável. A gente faz isso aqui, ó, sob o domínio aqui de 0 até 4. Ó, integra de 0 até 4. Observe que não é de 0 a 2 mais, porque a integral em x era de 0 a 2. Agora, em y é de 0 a 4. Tá? Isso aí é o nosso volume. Tá? Se a gente fizer essa conta, aí vai dar certo. Dá o mesmo resultado. E aí, e que volume é esse, então, aí? Ó? Né? Esse volume vai ser integral de 0 a 4, tá? De π x ao quadrado, que é raiz de y ao quadrado, né, dy. Então, esse volume vai ser de 0 a 4 π y, né, que corta aqui dá módulo de y, mas de 0 a 4 y é positivo, dy. Então, não precisa de módulo aqui, ó. Tá? Sempre lembrando, gente, sempre que você tiver raiz quadrada, isso aqui, ó, é módulo de y, tá? Não esqueçam isso aí. E aí fica... E aí eu uso o teorema fundamental do cálculo. Tá? Uma primitiva para isso aqui é o quê? Ó? Uma função que derivando da πy é πy quadrado sobre 2. Isso aqui de 0 a 4. Tá? E aí jogo o 4 aqui, vai dar 16 por 2, vai dar 8π. Menos o 0 vai dar 8π. Ó. Beleza? Então deu 8π, né? E coincidiu, né, gente? Por incrível que pareça, esses dois sólidos, o de cima e o de baixo, porque a outra conta deu 8π também, vocês lembram? Né? Deu 8π. Então, significa que esses dois sólidos aqui, ó, eles dividem o cilindro. Né? Qual é o volume desse cilindro aqui todo, ó, do cilindrão mesmo, da peça fechadona? É essa área aqui, né, que vai dar π r ao quadrado, que é 2, ao quadrado vai dar 4, vai dar 4π, πr ao quadrado, vezes a altura, que é 4, né, essa altura aqui é 4. Então, essa área aqui, né, que é π vezes o raio ao quadrado, que é 2, vezes a altura, que é 4. Isso aqui vai dar 16π, ó. Né? Curiosamente, ó, esse sólido de baixo, que é o que forma o copo, ele mede 8π, que é metade do cilindrão todo. Então, significa que aquela outra partezinha também, ó, que no caso não é um copo, né? Isso aqui que a gente acabou de descobrir, ó, esse cara aqui girando aqui, ele não é um copo, né? Ele vai ser tipo ele é isso aqui maciço, né? É o que tiraram do copo. Ele parece metade de uma esfera. É, metade de uma esfera, tipo uma bolinha assim, negócio. Ele parece aquele formato daquele siliconezinho que a gente gruda na parede ali, né? Pra não bater a porta, essas coisas, né? A gente gruda uma assim. cuia. Não é a cuia porque ele é maciço. Né? Ele é maciço aqui, ó. Esse camarada aqui, ele é maciço. É uma cuia cheia de concreto. Isso, ele é maciço. Beleza? Então, isso aqui, inclusive, gente, isso que você acabou de apontar, de mudar a forma de calcular esse volume, isso aqui, isso é bem treinado nos livros, tá? Os livros cobram bastante isso, que você mude
o intervalo de integração, tá? Porque um sólido, né? E aí já falando em forma geral, ó, né? Se a gente tem uma região aqui, ó, e quer girar ela em torno aqui do eixo x, ó, a gente coloca retângulos assim, né, com o dx aqui, ó, né, e faz a integral assim, ó, né, girando aqui. Essa mesma região a gente pode colocar retângulos assim, ó, né, e tá integrando aqui, ó, os intervalos fininos aqui em dy. Então, aqui é uma integral em x, né, quando a gente gira aqui, ó, e esses retangulinhos aqui, ó, girando aqui, que é o método da casca, né, vai formando umas casquinhas, a integral é em y, tá? Então, tem essa questão aí mesmo, tá? Então, é importante saber estar mudando esses intervalos de integração aí, tá bom? O que mais? Acho que é isso. Acho que do mais eu teria que dar um exemplo mais. Acho que ficou faltando um exemplo de o quê? Da gente ter que integrar, né? Pegar uma região, tá? Não vou fugir aqui do nossa querida amiga y igual a x e y igual a x quadrado, tá? Aqui de 1 a 1. Tá? Pega o mesmo sólido, eu quero girar em torno da reta, escolha uma reta aí, gente, que não intersecte a nossa região, ou que intersecte, né, que seria um probleminha mais elaborado, mas eu vou dar um exemplo aqui, a reta y igual vou botar aqui y igual a 8, tá bom? X, né, essa reta x igual a 8. Eu quero girar esse sólido em torno dessa reta aqui, ó, e calcular o volume do sólido de revolução. Bom? Então, o que é que a gente faz? A gente pega o intervalo 0,1, picota ele todo, né, e cria retângulos aqui, ó, né, que começa aqui no gráfico de baixo e vai até no gráfico de cima ali, ó, tá? A área desse retângulo nesse intervalozinho que a gente apoiou o retângulo lá em cima, a gente escolhe um x aqui, ó, bem no meio dele, tá? E o comprimento dessa base mede dx, e essa altura aqui, ó, ela vai medir a função de cima menos a função de baixo. É x menos x quadrado. Tá? Então, a área desse retangulinho aqui, ó, ela é base vezes a altura. X menos x quadrado. Tá? De 1. Esse 1zinho, que é a área dele, eu vou pegar ele e vou girar em torno dessa reta aqui agora. Né? E aí a gente precisa calcular esse raio. Né? Como eu sei que o nosso x está entre 0 e 1 e o 8 está lá para frente, para calcular esse raio, eu vou pegar o 8, né, que é essa coordenada 8, e vou tirar o nosso x aqui, ó, 8 menos x. Ó, né? Aí a gente calculou a distância, né, que esse ponto aqui central vai percorrer. Né? E segundo lá o nosso teorema de Pappus, né, a área vezes o comprimento da circunferência que esse centro vai percorrer, que a gente descobriu o raio, que é 2πr, né, esse aqui é o nosso raio. Isso aí vai dar a área de um anelzinho ali, ó, né, de um anel, um só. E aí você vai fazer isso com um monte de anéisinhos, unir todos esses anéis aqui, um monte de retangulinho, todos eles vão ficar fininhos, você pede para todo mundo ficar fininho, que no fundo é pedir para esses retângulos ficarem fininhos, e você vai somar todos esses volumezinhos no intervalo particionado de 0 a 1. Então isso aí é o nosso volume do sólido de revolução. E aí não tem nada de extraordinário aí, ó. É só você calcular, né, multiplica essa coisa aí, o que é que vai dar? Vai integral de 0 a 1, de 2π, vai multiplicar aqui, né, que vai dar 8x menos 8x quadrado menos x quadrado mais x ao cubo, né, dx, tá? Uma função que derivando dá isso aí, ó, é 2π que multiplica 8x quadrado sobre 2 menos 8, 8 com 8, 8 com 1 dá 9, né? Eu vou pensar nisso como 9x quadrado, tá? Menos 9x ao cubo sobre 3, ó, porque o quadrado soma 1 e passa dividindo, ó, 3, aqui mais x ao cubo, vai ficar lá x à quarta sobre 4, tá? Isso aqui tudo de 0 até 1, tá?
Aí, bem, se jogar o 0, 0. Então é só jogar o 1 aqui dentro. Então vai dar 2π, que multiplica 8 por 2 vai dar 4, menos 9 sobre 3, mais 1/4. Tá aí, essa é a resposta. Tá? É só somar depois e fazer as continhas. Beleza? Então, isso aí são os volumes, né, de sólidos de revolução, tanto em torno do eixo X, quanto em torno aqui de retas paralelas ao eixo Y ou paralelas ao eixo X. E ainda tem essa questão aí, né, que foi colocada, que tem como a gente mudar o intervalo de integração, né? O mesmo sólido, você pode estar calculando ele por um método, que é o método dos cilindros, das moedas, ou pelo método das cascas, tá bom? E aí tem vários exercícios aí para vocês treinarem com relação a isso aí, tá bom? Deixa eu ver meu tempo aqui, como é que tá? Se eu não estou invadindo muito. Bem, 2,26, dá para eu falar, já falei de volume, de sólidos de revolução. Eu vou falar, vou fazer mais umas modelagens aqui com vocês, que é por exemplo, do comprimento, tá? Do gráfico de uma função. Tá? Então a gente falou de comprimento, de volume, né? De área, volume, comprimento. A gente falou de área de figuras planas, né? A gente viu, dado um gráfico, né, duas funções, a gente consegue calcular essa área. Tá? A área a gente consegue girar em torno aqui do eixo X e calcular o volume. Então a gente tem acesso a essa área. A gente tem esse volume. Gira aqui também, né? A gente calcula esse volume. Então já temos essas três ferramentas. O que eu quero ensinar vocês agora é como, dado o gráfico de uma função, como seria uma fórmula para o comprimento do gráfico, tá? Aqui, comprimento. E depois eu quero girar, né, esse gráfico em torno do eixo X aqui, ó, ou em torno do eixo Y. Aí, né, esse sólido que forma aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, ele tem um volume, né? E aí ele vai ter uma área também. Então a gente calcula também essa área, né? A área, né, da superfície do sólido. É a mesma coisa que quando você pega essa curva, gira em torno aqui do eixo Y, forma uma superfície e a gente consegue calcular a área dela. Tá bom? Então, beleza. Vamos aqui no nosso cálculo do comprimento e depois a gente mata esse problema da área ali, ó. Então, o comprimento, gente, de um gráfico, a modelagem é a seguinte, ó. A gente tem um gráfico aqui, ó, né, um intervalo AB. Mesma coisa. A gente quebra esse intervalo num monte de pedacinhos. Um monte de x, de x0 até xn. Tá? Em cada pedacinho, em cada x desse aqui, ó, um xi, aqui tem um xi mais 1. A gente vai lá no gráfico. Tá? Vamos aqui, no gráfico aqui em cima. E a gente vai, né, gerar uma poligonal. Em cada ponto desse aqui, a gente gera uma poligonal apoiada nesses pontos, né, da nossa partição aqui, ó, e que são esses pontinhos aqui, ó. Tá? Né? Essa poligonal aqui que a gente faz, ela tem um comprimento, ó, né? Tem um comprimento C1 aqui, um C2, um C3 e tem um comprimento CN desses segmentos aí, ó, né? O somatório desses comprimentos, desses CIs, do primeiro até o último, né? Se a gente pega o limite deles e manda todos esses intervalos ficarem fininhos, então essa poligonal começa a se ajustar no gráfico da função, e quando a gente pede para todos os ΔXIs irem para zero, né, o maior deles, isso aí vai dar o nosso comprimento. Tá? Só que isso aqui não está com cara de integral, né? A gente tem que transformar esse nosso comprimento, esse limite aqui, numa cara de integral, né? Para poder escrever uma coisa assim, ó. É isso que a gente quer. Isso aqui não é uma integral ainda, né? Porque o que é uma integral? A integral, bem, ela tem essa parte aqui, ó, né? E que parte é essa? Ela tem um limite, né, de todos os pedacinhos indo para zero, do somatório de uma coisa do primeiro até o último.
Só que aqui a gente tem só esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui que eu chamei de CI, né, que é o comprimento lá em cima do iésimo pedaço. A gente tem que transformar esse comprimento em alguma função, né, que eu não sei, alguma função aplicada num XCI, né, em algum XCI aqui dentro, tá, vezes o delta de XI. Alguma função f aqui, ó, que eu não sei qual é ainda. Né? Isso aqui sim, isso aqui, né, aí sim, ó, né, isso aqui é integrar. É você multiplicar o tamanho de intervalos que estão indo para zero, vezes a imagem de alguém que está dentro do intervalo, né, que isso aqui está medindo. Isso é integral. Tá? Aí sim a gente pode escrever assim e olhar para uma fórmula e poder usar o teorema fundamental do cálculo aqui. Então, vamos transformar esse CI numa expressão assim, ó. Tá bom? Então, bem, esse CI, gente, ele parte daqui, o gráfico está ali, ó, né? De certa forma, ele é uma secante aqui no gráfico. Esse comprimento aqui, ó, esse CI aqui, ó, é uma secante. Essa secante, ó, ela tem aqui aqui está o nosso delta xi, ó, e aqui tem um delta yi, né? Que é o quanto variou, tá bom? Esse nosso CI aqui, ó, a gente pode aplicar um Pitágoras nele, ó, ele é raiz quadrada, ó, né? Porque a gente tem que escrever o CI em função do delta xi, né, para ele poder aparecer. Então, a primeira relação é essa daqui, ó. É pegar esse pedaço aqui, ó, aqui tem um delta xi e aqui tem um delta yi, tá? Que aí esse CI aqui acaba sendo raiz quadrada de delta xi ao quadrado mais delta yi ao quadrado. Tá bom? E aí eu vou fazer uma magiquinha aqui, ó. Aliás, não vou fazer mágica nenhuma não, tá? Eu vou ser bem natural com vocês aqui, ó. Nada de voodoo, não. Então, esse comprimento aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, aqui é o nosso comprimento, né? Espero que vocês entendam que isso aqui resolve o problema, né? A gente, né, quebra o intervalo, vai lá em cima, monta uma poligonal e soma todos esses comprimentos e pede para esses pedacinhos ficarem fininhos ali, ó, tá? Esses pedacinhos eles ficam fininhos e aí acaba dando a nossa curva toda lá, tá? Esse comprimento, que é essa parte aqui, ó, que é o limite, né, quando todos os delta xi vão para zero, somatório dos CIs, indo de 1 até n. Bem, a gente sabe que esse CI, né, ele se escreve como raiz quadrada de quem, ó? De delta xi ao quadrado mais delta yi ao quadrado, tá? E de 1 até n. Beleza? Já está mudando a cara. A gente sabe também que para isso se transformar numa integral, ó, tem que ter um delta de xi, né? Tem que ter. Tá? Então, o que a gente faz? A gente coloca ele aqui, ó. Eu vou botar um delta xi aqui, ó, mas se eu coloquei um aqui, ó, né, para garantir que tem que ter, eu vou ter que dividir tudo aqui por um aqui, ó. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar essa parte aqui para inventar uma função, isso aí aplicada em algum XI. Tá? Então, isso aí fica limite, tá? Quando todos os delta xi vão para zero do somatório, tá? De 1 até n. O nosso delta xi a gente já tem na nossa integral. Esse delta xi que está aqui fora, eu vou mandar ele lá para dentro, né? Então, ele entra ao quadrado. Tá? Eu posso escrever assim, ó. Delta xi ao quadrado mais delta yi ao quadrado sobre delta xz ao quadrado. Ele entrou para dentro da raiz aqui, ó. Ele foi lá para dentro da raiz, tá? E aí, o que acontece? Se a gente coloca esse cara dividindo aqui, nesse aqui, ó, e dividindo aqui, ó, eu vou trabalhar só essa raiz aqui para vocês verem o que vai acontecer com ela. Ela vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 1, né, porque isso dividido por ele mesmo, né, que está ao quadrado, vai dar 1, mais delta yi ao quadrado sobre delta xz ao quadrado. Isso aqui também eu posso escrever assim, ó, tá? Raiz quadrada de 1 mais delta yi sobre delta xi ao quadrado. Beleza? Só que, e aí eu vou lembrar vocês uma coisa, tá? Que é o seguinte, ó,
que é invocar o teorema do valor médio. Não sei se... Né? De novo aqui o nosso amiguinho teorema do valor médio, que de certa forma isso aqui tende para a derivada, né, gente? De certa forma é isso, tá? Quando o ΔXi vai para zero, o que é o limite de ΔYi sobre ΔXi quando, né, ΔXi vai para zero, né? Isso aqui vai dar a derivada é o y' num ponto lá, no ponto xi, ó. Tá? Então, isso aqui é a grosso modo, né? No modo mais fino, ΔYi, aí que eu estou sendo bem preciso, tá? Esse ΔXi sobre ΔYi, ó, eu vou relembrar aqui de novo, né, o teorema do valor médio. Quando a gente tem uma secante num gráfico, aqui, ó, que a gente tem aqui um A, né, tem um B aqui, ó, né, aqui tem o nosso ΔX, aqui é o nosso, esse aqui é o f de B, né, aqui é o f de A, a f de B menos f de A é o nosso ΔY, f de B menos f de A. Vocês lembram que o coeficiente angular dessa reta, que é como se fosse uma taxa de variação média, que é o f de B menos f de A, sobre B menos A, né, que é o ΔX, então fica ΔY sobre ΔX. Ó. Isso aqui, existe uma reta tangente, ó, né, em algum ponto aqui no meio, entre esses dois intervalos, que o coeficiente angular dessa reta coincide com o coeficiente angular da secante. Então, a derivada em algum C aqui dentro, entre A e B, vai dar essa média, esse ΔY sobre ΔX. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Esse ΔXi, que é uma secantezinha aqui, ó, em algum lugar, ó, isso aqui sobre isso, gente, a gente pode transformar, né? A gente pode transformar isso aí na derivada de alguém que está aqui dentro desse intervalo, yzão i, que é tudo que a gente queria, né? Que aparecesse uma função aplicada em alguém dentro do intervalo, tá? Que isso aqui, né, aparecesse uma função em algum momento aqui, aplicada em alguém dentro do intervalo que isso aqui está medindo. E é o que vai acontecer, ó. Então, pelo teorema do valor médio, isso aí é a raiz quadrada de 1 mais a derivada, né, da nossa f, a derivada da f, em alguém dentro daquele intervalo. Esse xi, ele pertence a algum, a gente não sabe onde ele vai estar, né? E aí está o quadrado ali, ó, né? Tá o quadrado. E é tudo isso era o que a gente queria, tá bom? Então, a nossa fórmula, ela fica assim, ó. Aí, esse limite vem para cá, ó, né? Limite, aqui está o nosso ΔXi, quando todos os ΔXi's aqui, ó, vão para zero. Então, essa expressão aqui, ó, inicial, se transformou nisso aqui, ó. Isso aqui é uma integral, ó, porque a gente aqui tem um somatório, né? Então, a gente tem o limite de um somatório de uma expressão, ó, aplicada no xi. Então, é essa função toda aqui que a gente está integrando, vezes delta de xi. Ó. Isso aqui nada mais é do que a integral de a até b da função raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado de x dx. Tá? Isso aí é a fórmula do comprimento do gráfico de uma função. Tá bom? Bem, isso aqui é esse cálculo todo preciso. A grosso modo, gente, o que é que a gente faz? Tá? Naquela notação simplificada que eu falei para vocês, e quero que vocês, né, aprendam isso aí também. Então, é como se fosse assim, ó. A nossa curva está aqui. Quando a gente dá uma caminhada aqui, uma pequena perturbada que eu vou chamar de dx para a direita, a gente sofre aqui um dy, né, um diferencial no valor de y aqui para cima, ou df, né, se você quiser. E aí eu quero calcular esse comprimento aqui, ó, né, que eu vou chamar um pequeno diferencial de comprimento nesse gráfico. Tá? Então a gente diz o seguinte, ó, que um diferencial de comprimento no gráfico, ele é o quê? Ele ao quadrado, ele é um dx ao quadrado mais um dy ao quadrado. Isso aqui é uma fórmula fundamental. Isso aqui é até para a teoria do Einstein, lá vocês vão estudar isso no futuro lá. Isso aqui é uma coisa que você quer manter, inclusive, essa propriedade. Depois o tempo entra aqui também lá, tá? Mas isso aqui é uma forma de medir comprimentos, né? Comprimento de curva.
Então, o diferencial de s ao quadrado, né, vai ser dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Beleza. Que é isso aqui, ó. O comprimento total da curva, esse comprimento da curva, que é o nosso C, é a gente somar esses comprimentozinhos aqui, esses pequenos pedacinhos ao longo da curva. Esse ds aí, ó. Tá? E aí, isso aqui, na verdade, seria o quê, ó? Esse ds, se a gente trabalha ele fica assim, ó. Ele fica como sendo a raiz quadrada, né, de dx ao quadrado mais dy ao quadrado, né? Se a gente, isso aqui é igual, ó. Se a gente multiplica, né, isso aqui, ó, né, coloca o dx ao quadrado em evidência e tira ele da raiz, ele vai ficar assim, ó, dx, vai ficar raiz quadrada, você coloca ele em evidência, fica 1 mais dy sobre dx ao quadrado. Tá? Ou se você preferir, ó, né, eu fui muito rápido ali, você pode, esse ds, ó, você pode colocar dx ao quadrado, igual eu fiz anteriormente, né? Estou repetindo a conta, só que usando o diferencial. Eu vou multiplicar por dx, porque tem que ter para integrar, né? E vou dividir aqui por dx. Ó. Aí eu coloco esse dx lá para dentro da integral, ele vai ficar raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado sobre dx ao quadrado, né? Ele entrou para a integral já, ele entrou para a raiz. Aqui ficou dx. Aí, se você divide aqui, isso vai ficar... Aí sim, ó, a gente chega aqui no 1 mais dy sobre dx ao quadrado vezes dx. Só que dy sobre dx é a derivada. Isso aqui é... Isso dá a derivada, né? Isso dá a raiz quadrada de 1 mais a derivada, né? Que a definição de derivada é dy sobre dx ao quadrado dx. E aí, então, esse comprimento que é somar esse monte de pedacinho, a gente pode estar somando essas expressões aqui, ó. Raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado de f, vou até deixar assim, dx. Tá? Aqui é a fórmula do comprimento do gráfico de uma função. Então, manipular esses diferenciais, sem ter que entrar nesses detalhes de partição, igual eu fiz aqui para vocês, ó, é isso que eu quero... Né? Isso aqui é importante saber esses detalhes, tá? É importante, então, você chegar a usar o teorema do valor médio, fazer essas coisas aqui. Mas na prática, é bom que você saiba manipular isso aqui, para ser prático e fazer conta rápida, que é manipular esses diferenciais e fazer essas continhas assim, tá bom? Então, vamos aqui ao cálculo de um comprimento aqui. Então, a fórmula do comprimento é essa, né? Então, a integral de a até b, da raiz quadrada, de 1 mais f' ao quadrado de x dx. Lembrando que isso aqui é o nosso ds. Tá? E a gente vai usar muito isso aqui para outras coisas. Tá? De que o ds, ele tem, né, duas formas. ds ao quadrado é dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Tá? E daqui a gente deduz que o ds, ele é raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado de x dx. Tá? Então, isso aqui, essas duas a gente usa muito. Essa daqui já é a versão final, né, que converte totalmente o ds em dx. Sem que apareça dy, né? E a gente está integrando exatamente, diretamente em x. Tá? Então, vou pegar aqui uma... Deixa eu ver que horas são. Dá para dar um exemplinho aqui. Eu vou dar um exemplo, mas a gente não vai conseguir resolver porque a gente não tem técnica de integração ainda. Tudo bem? Então... Professor, quando que a gente vai aprender essas técnicas de integração? Vocês vão aprender no cálculo 2. Eu vou dar o básico aqui. Ah, tá. Tá? Eu Achei vou que dar... você ia dar tipo na próxima aula. Tipo, Não, na próxima aula eu vou dar esse básico aí. Porque eu estou primeiro valorizando as integrais, né? E é bom que vocês fiquem agoniados, né? Para aprender as técnicas, né? Porque você fala assim, nossa, tem um monte de coisa que resolver, a gente só precisa saber realmente a antiderivada. E é isso mesmo. Por exemplo, agora, a gente não vai conseguir calcular o comprimento dessa parábola aqui, porque a gente não consegue calcular a primitiva, mesmo sabendo o que tem que fazer, ó. Então, botar 2 aqui e o 4 aqui, ó, né? Y igual a nossa amiguinha x², tá? Qual é o comprimento dessa parábola, né? Daqui até aqui, assim, ó, o comprimento dela. Bem, o comprimento dela é integral de 0 até 2, ó, 0 até 2, da raiz quadrada, né? Já vou botar o dx aqui, ó, de 1 mais a derivada dela ao quadrado. E ela fica, então, ela é y, bem, a derivada dela é 2x, né? Então, eu vou colocar 2x ao quadrado aqui, ó. Tá? Simplesmente isso. Agora eu pergunto para vocês,
que função, né? Aí isso aí vai dar, ó, de 0 até 2, raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado dx. Aí vem a pergunta, né? Que função derivando, gente, dá raiz quadrada de 1 mais 4x quadrado, né? Que função é essa? Uma f-zona que derivando, né, dá isso aqui, ó. Então a gente tem que, né, ter métodos para fazer isso. Se você joga lá nos computadores, eles resolvem, né, justamente porque, né, os matemáticos já desenvolveram essas técnicas, né, para poder colocar as máquinas para resolverem lá essas antiderivadas aí, tá bom? Então a gente é claro que a gente quer aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui também, né, de 0 até 2. O problema é sair dessa fzinha para fzão, né, teorema fundamental do cálculo. E aí é o que a gente vai estar treinando aí para o futuro, tá? Então, bem, 46, eu queria até dar que é a área do sólido de revolução para vocês também. Acho que eu vou dar logo, dá tempo, tá? Então é isso, gente. Essas fórmulas aqui, ó, a gente consegue calcular comprimento de curvas, né? E de qualquer curva, né? Basta a gente, né, conseguir encarar essa integração aqui, ó, né? Esse processo de antiderivada aí, tá? Então, a gente acaba sabendo modelar, a gente chega no modelo, sabe a integral que resolve o problema, e aí depois a gente fica limitado nas técnicas de integração, tá bom? E aí a gente vai aprender, né, depois como vai ficar. Eu vou deduzir uma outra formulinha para vocês, né, já que... Não, essa é mais longa, acho que eu vou deixar para a próxima aula mesmo, tá? Porque Professor, Oi. Para a física em si, a integral definida ou a indefinida, qual dela que você acha que fica mais útil com o passar do tempo? É a indefinida mesmo? As duas. É porque a integral definida é o que resolve os problemas, né? A indefinida é exatamente isso que a gente está enfrentando, tá? Na física você tem que calcular um comprimento de uma curva, né, que é uma integral, né, definida, mas para encarar essa integral definida você tem que resolver uma integral indefinida. Então, a integral definida é o modelo, a indefinida é a solução para o modelo. Tá? Então, as duas elas estão o tempo todo ali pau a pau para resolver o problema. Tá? Realmente não tem um privilégio de uma sobre a outra, não. Tá? É o modelo... Agora, bem, é aquela coisa, você chegar no modelo, né, a fazer essa modelagem aqui, ó, fala assim, olha, essa é igual a equação de campo de Einstein, tá? Ele, né, chegou lá e descobriu assim, olha, a equação que governa a gravidade é isso aí, ó, a geometria está nessas equações. E aí, depois passava 1 ano, 2 anos, 5 anos, alguém descobriu uma solução para ela, outro descobriu um outro tipo de solução. E aí, então tem essa coisa de você chegar no modelo e depois obter as soluções, né? De repente, você resolveu um problema lá físico e falou assim, olha, a solução do problema é essa integral definida. Bom, e aí depois de muito tempo, né, muito tempo, alguém chegar e falar assim, a solução dessa integral é assim, assim, assado e tal, e tal, e tal. Apesar de que para integrações, uma integral simples assim, a gente já tem técnicas, né? Até para valores aproximados, né? Você expande em série, resolve lá tudo. Então, por aproximação a gente tem. Mas equações diferenciais de forma geral, que é um processo de você resolver equações que envolvem derivada, né, e descobrir uma função que satisfaça certas regras de derivação ali, ó, é um trabalho que tem problema aberto até hoje, tá? Muitos problemas mesmo. Tá bom? Então, mas não tem um privilégio de uma sobre a outra, não. Eu vou parar por aqui hoje, que aí na próxima aula eu vou me concentrar em outros problemas meio que correlacionados, tá? Que é o teorema de Pappus e a área de sólidos de revolução, tá? E eu vou falar também de centroide, né? Calcular centro de gravidade de figuras planas, tá? De curvas e figuras planas. A gente vai, né, dado uma curva aqui assim, ó, né, a gente encontrar a centroide, né? Onde é que está o centro de massa dessa curva, tá? Ou seja, né, que seria teoricamente um ponto onde ela ficaria em equilíbrio, né?
Então, se você tem uma curva aí, uma região plana, né, tem um ponto que você coloca ela em cima do alfinete e ela fica equilibrada. A gente descobriu onde fica esse ponto. Tá? Tem a fórmula de integral para isso. E o que é que eu quero, né, provar na próxima aula? É o teorema de Pappus, uma outra versão. Né? Eu provei hoje para vocês que se a gente pega um retângulo, gente, e gira ele em torno de uma reta, aqui, ó, né, o volume do sólido de revolução, né, o volume é a área desse objeto, dessa região, vezes o comprimento, né, da circunferência que a centroide percorre, que nesse caso aqui é o centro dele, absolutamente. O teorema de Pappus ele é bem geral, tá? Então ele diz exatamente qualquer região, ó, que você tenha, tá? Se você pega essa região e gira em torno de uma reta, ela tem uma centroide, né, que está em algum lugar aqui, ó. Vou botar aqui, por exemplo. Tá? O volume é a mesma fórmula, tá? Né? A centroide está a uma certa distância do eixo de rotação, uma distância r. O volume do sólido de revolução, observe que o sólido aqui vai ser bem complicado, né? Mas o volume continua sendo a área dessa região vezes 2πr, onde r é a distância da centroide para cá. Isso não só é verdade para volume, como é verdade para curvas, tá? Então, se você pega uma curva aqui, ó, né, uma curva qualquer lá, tá? Essa curva ela tem um centro de gravidade, que está em algum lugar aqui, ó. Esse lugar, na maioria das vezes, não está sobre a curva, tá? E está a uma certa distância r aqui do eixo de rotação. Essa curva, quando girar em torno dessa reta, vai formar uma superfície. Ela forma uma superfície. A área dessa superfície é o comprimento dessa curva, que eu vou chamar de C, vezes 2πr. Tá? Então, é aquela coisa, como se você passa de onde você sabe medir a dimensão menor, quando você multiplica por 2π vezes o raio de rotação, o comprimento de rotação da circunferência que a centroide percorre, você obtém a medida do objeto de uma dimensão a mais, que no caso aqui é uma superfície, né? Aí você sai de comprimento para área, e aqui você sai de área para volume, tá? Então isso aqui são resultados bem bacanas mesmo lá da física, tá bom? E eu vou estar trazendo para vocês aí, que inclusive um pouco da área da região, dessas regiões a gente vai provar na força bruta, tá? Então, eu já deixo adianto aí para vocês, gente, ó, exercício para vocês aí, ó, de geometria, exercício básico, tá? Isso não é nem cálculo. Se você pega um segmento qualquer, ó, né? Aí ele tem aqui, ó, ele tem um Rzinho, ele está a uma distância, né? Ele tem um Rzinho e tem um Rzão. Aí ele tem um raio médio, a centroide dele é bem aqui, ó, no caso do segmento, né? A distância do ponto médio do segmento para cá, ó, coincide exatamente com a média aritmética aqui, ó, que é o R barra, que é o Rzão mais Rzinho sobre 2. O que é que eu quero que vocês provem? Que nessas condições, eu vou dizer que isso aqui tem um comprimento L, ó, tá? Exatamente isso aqui, ó, anotem aí esse problema, tá? Quando você gira esse segmento em torno dessa reta, você vai formar uma superfície, que é um tronco de cone, né? A área dessa superfície, ela vai, você está provando um caso particular do teorema de Pappus para o caso do segmento, né? A área dessa superfície, ela vai ser o comprimento desse objeto, né, vezes 2πr, R barra, né, que é exatamente o comprimento, esse R barra é o comprimento da circunferência, é o raio da circunferência que a centroide vai percorrer. Que no caso aqui é isso mais isso sobre 2, que é essa distância média aqui. Beleza? Então, a tese é isso aí, ó. Tá? Exercício aí para vocês, tá? Vocês, é geometria espacial, né? De volume e tal. Tudo bem? Então, vou estar encerrando aqui.